E aí o que eu fico mais assim admirado é que todo mundo tá falando o nome de Deus em tudo. Porque em tudo hoje em dia tá o nome de Deus e de 7 meses para cá eu vou te contar aonde foi que o nome de Deus foi falado em vão. Sério, porque pelas bocas de quais autoridades e dizendo o que para quem. Eu achei que o povo tinha falado menos de Deus. Achei que o povo tem esquecido um pouco o nome de Deus. Então eu vou te contar e vou te puxar aquilo que passou durante esses 7 meses e ninguém viu. Porque estava todo mundo focado só em duas coisas. Nas eleições. Nas eleições e nas eleições. E não na tinha Copa, outra não? coisa. E na Copa do Catar. É, teve a Copa. Então, achou bom. tava ali um momento que tudo aconteceu e ninguém viu nada. E agora o Apocalipse ficou nítido. Por quê? Vou inaugurar esse momento agora contando para vocês a minha primeira parábola. Essa é a primeira parábola que eu crio e agora eu trago novas parábolas para esse momento da história e essa é a primeira que eu vou dar. O meu jogo preferido é o jogo de xadrez. E é interessante isso porque a relação do pai com o filho é assim, o filho está fazendo o que vê o pai fazendo. E como eu, enquanto filho, gosto do jogo de xadrez, o pai também gosta do jogo de xadrez. E aí eu comecei a perceber que Deus estava jogando xadrez comigo. E aí eu consigo contar agora para vocês o código do Apocalipse. Permita eu abrir aqui, vou até mostrar para vocês, mas é só um monte de número que parecem ser aleatórios. E, gente, sobre errar, né? Minha mãe estava mandando aqui. Até o FMI errou as previsões para o Brasil. O Brasil foi melhor do que se esperava. Mas será que vai continuar sendo? Vou te contar o que vai acontecer. Eu torço para continuar sendo melhor. Aqui, ó. Eu descobri isso aqui. O código do Apocalipse. Aí tem um monte de número aqui. Como você descobriu isso aí? Tá, eu vou te contar como que eu descobri essa soma que tá aqui. 28 mais 96 mais 96 mais 82 mais 95 igual a 397. O que é isso aqui? É um jogo de xadrez. Começa com aquela primeira que eu expliquei algumas coisas para vocês. Se a gente fosse pensar em elementos da história e pensar assim, uma equação. Qual é a equação? Tudo que está acontecendo hoje, se a gente parasse agora, tirasse um retratão do mundo, da história humana nesse minuto, o que eu encontraria? E eu conseguiria dizer para vocês que existem 5 fundamentos que podem ser traduzidos por 5 pecinhas do jogo de xadrez que sustentam toda essa nossa sociedade. Começa por qual elemento primeiro? Torres Gêmeas. Eu falei para vocês do Apocalipse 11, que são as 2 testemunhas do Apocalipse. As Torres Gêmeas, elas dividiram a história mundial. Porque a partir do momento que houve o ataque terrorista às Torres Gêmeas, e qual que era a intenção do Osama Bin Laden? Ele queria ter uma determinada atitude que mudasse a história e o rumo do mundo. E essa era a intenção dele. Ele objetivou isso e ele e o parceiro dele lá fundaram a Al-Qaeda. E a Al-Qaeda ainda está aí até hoje, apesar dos últimos 2 principais terem sido mortos. Ele conseguiu, né? O que ele queria. E ele conseguiu porque ele dividiu. Que ele queria, na verdade, só dar uma fudida nos Estados Unidos, sabe? Não, assim, era uma afronta. Não, porque era uma questão religiosa. Não, por quê? Qual que era onde que ele estava seguindo a jihad, que é essa luta dos muçulmanos, aonde que ele estava seguindo a jihad para fazer isso? Porque ele viu o nome de Alá escrito na nota de dólar. E aquilo é uma afronta ao Deus Alá. Escrever o nome de Deus na nota de dólar, escrever em Deus nós acreditamos. Sim. E esse capitalismo ter produzido todo o sofrimento que ele produziu no mundo, isso é uma blasfêmia contra Deus. Então ele quis de alguma forma... Mas qual foi o sofrimento que o capitalismo colocou no mundo?
todo o sofrimento que existe é só um substrato do sistema. É só um substrato do sistema. Porque o capitalismo ele não consegue produzir justiça, porque nenhum tipo de coisa humana, sistema de governo humano, vai produzir o reino de Deus. Só que você conheceu só essas duas coisas, é o que todo mundo conhece, o socialismo, o comunismo e o capitalismo. A gente não entendeu ainda o que é o reino de Deus, por isso que eu tenho que vir agora para apresentar. E para mostrar como que o reino de Deus acontece. E como que o reino de Deus ele se sobrepõe a todos os sistemas humanos que existem. O capitalismo, o comunismo e todos os ismos que você der conta de denominar. O reino de Deus é acima de tudo e acima de todos. O reino de Deus não é de esquerda e nem de direita, ele é de cima para baixo. O reino de Deus é uma ação única e exclusiva de Deus em favor da humanidade. É só isso. Agora, o que aconteceu durante esse período? E aí vamos pensar então que essas torres gêmeas que foram derrubadas, elas deram o tom de toda a política internacional dos Estados Unidos a partir de então. O presidente ele tem nas mãos um poder que nunca nenhum outro presidente experimentou e ele decide invadir o Afeganistão e como está perto demais, eles criam uma narrativa que todo mundo sabe que depois ela era mentirosa, porque não existiam armas de destruição em massa nas mãos de Saddam Hussein, mas eles precisavam de alguma forma corrigir um erro do passado. Porque eles chamaram isso de erro do passado. Há 10 anos atrás nós deveríamos ter derrubado esse cara. Não derrubamos, vamos aproveitar esse momento agora e vamos derrubá-lo. E aí tudo o que aconteceu desde então, inclusive a cena medíocre que a gente viu por causa de quando os Estados Unidos deixou o Afeganistão, porque aquilo ali, quais foram as consequências depois de um ano que as tropas americanas abandonaram o Afeganistão? Roubaram tudo que tinha lá, foram embora. Mas não era uma questão disso, é porque quando eles saíram para invadir, sabe o que eles não tinham? Estratégia. Eles não tinham meta, eles não tinham objetivo. Eles não sabiam o que eles tinham que fazer, como eles tinham que fazer. Eles simplesmente responderam a partir de raiva. Então, quando você dá uma resposta a partir de raiva e por vingança, a ira do homem não produz a justiça de Deus. O Estado se tornou pior do que o anterior, porque antes aquelas meninas nunca tivessem conhecido a liberdade do que conhecendo ser tirado delas do dia para a noite. Como foi. E aí o Joe Biden, ele é condenado à morte por Deus, porque o que ele fez foi grave diante de Deus. Só que o que eu entendi depois da história? Que o que ia causar a morte do Joe Biden não era eu adivinhar a data. Era eu falar autossuficiente para que a borboleta batesse asas no Brasil e isso gerasse o furacão no Texas. Que inclusive o cara que escreveu a teoria do efeito borboleta, ele usa essa exemplificação. Então eu custei entender isso, que o que está condenando o Biden à morte é o fato de eu colocar essa profecia para circular. Eu colocar essa profecia para que ela se estabeleça como um ato de juízo de Deus, porque quem vai ser julgado primeiro é o mais poderoso da terra. Então você acabou de abrir um selo aqui agora. Exatamente isso. Então, quando eu disse para você que um menino de 22 anos do Texas vai dar um tiro na cabeça do presidente Joe Biden, você vai perceber que aconteceu um fato. Aliás, N fatos.
Porque há 7 meses atrás, olha a pressão que tinha sobre o Joe Biden e olha como que está a pressão sobre ele agora. Então nós temos um outro contexto e um outro momento histórico que nós estamos vivendo. E de lá para cá, eu vou falar de outras coisas que vocês não viram. E aí, quando a gente vê então essa torre, a gente desmancha essa história. Então, o sistema monetário internacional, a forma como o mundo se organizou financeiramente e essa disputa acirrada entre China e Estados Unidos tem como fator principal da história a história da Torre Gêmeas.